Boa tarde, estamos aqui para debater dois livros feitos pela investigadora e socióloga Maria Filomena Mónica. A Sala de Aula, que é um estudo sobre os diários feitos por professores e que motivaram outro volume. Diários feitos por professores, 4 alunas e uma mãe, durante 3 meses, durante um período escolar, estiveram a registar o que se passava no dia-a-dia nas aulas e a partir daí Maria Filomena Mónica fez este estudo, este trabalho, a Sala de Aula, onde analisa o que se passa, no fundo, na educação ou no ensino em Portugal, fazendo o levantamento dos comportamentos dos professores, dos alunos, do Ministério da Educação, de todos os atores do ensino no nosso país. A propósito disso, temos aqui, como tem acontecido regularmente com estas edições da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um debate organizado em torno da participação de alunos universitários, que vem aqui questionar o autor deste livro. Mas para já começou a conversa. Boa tarde. Uma pergunta que eu não fiz numa entrevista que saiu no QI do sábado passado e que fiquei danado por não ter feito é esta. Porquê é que só há mulheres a intervir neste livro? Porquê é que só há professoras, só há alunas e uma mãe? É assim tão feminino, é tão feminino... Você ainda não reparou que os homens desapareceram do planeta? Agora são pessoas nós. Do ensino, tirando o Ministro da Educação, provavelmente estão quase a desaparecer. É esse se calhar, um ponto. Vai ser derrubado Vera Veneno. Falando a sério, com a proletarização da classe, houve uma... sem usar o jargão sociológico, mas aqui tem que ser, uma taxa de femininização muito acelerada e crescente. Se pensar nos professores das aldeias, nos finais do século XIX, quando começaram, apesar de tudo, a aparecer alguns professores por essas aldeias, embora poucos, e nas cidades, a maior parte eram homens. Não é que fossem muito prestigiados, mas tinham, junto às comunidades locais, um peso que hoje em dia a classe docente não tem. Hoje em dia os professores são mais mal pagos do que eram e mais mal vistos, principalmente o que me choca é serem menos considerados na sua profissão, que é uma profissão nobre. E olhando para a estatística, eu fiz este livro sem qualquer pretensão de cientificidade. Sim, não é um estudo baseado em estatísticas. E não é um estudo que tem uma amostra. Eu sei fazer amostras que remete e vê. Eu tive uma cadeira de estatística. Como foi há 20 anos, felizmente esqueci. Mas sei ainda o que é uma amostra estratificada por sexo, por regiões. Não era isso que eu queria fazer. Queria estudar casos reais, não é? Era casos reais. E, portanto, casos reais a partir de amigos de amigos de amigos. E selecionei cerca de 20 e fiquei logo surpreendida, porque quase todas eram mulheres, só havia um homem. E a partir desses 20 fui tendo correspondência através da net com ele e com elas. Devo dizer que ontem foi a primeira vez que as vi, nunca a tinha visto. Foi um bocado comovente, eu própria estava nervosa, porque conhecendo-as tão bem já, conheci imensas coisas da vida dela e elas da minha vida, porque lá falar... Vocês falaram sempre por e-mail? Sempre por e-mail. E eu tinha-lhes dado elas tinham-me dado os pseudónimos e eu verifiquei que a taxa de feminização era cerca de 70% a 75% da classe docente. Portanto, eu fui eliminando desses 20, não quero este, não quero aquele, por diversas razões. Por exemplo, eu queria ter, por força, alguém das ciências exatas, que é um meio onde eu penetro mal, conheço muito mais pessoas das humanidades, mas tinha que ter, e portanto arranjei e consegui ter alguém das ciências exáticas, de físico-químicas, uma professora de físico-químicas. E naturalmente o que emergiu não é uma coisa deliberada, foram mulheres, as que se dispuseram por um lado a colaborar, porque era muito difícil para elas, escrever um diário todos os dias é muito difícil no fim de um dia estafante de trabalho, e por outro lado eram aquelas que eu pensei que escreveriam melhor, mais articuladamente e com empenho. E como isto, como eu lhe disse, não é uma amostra estratificada, porque teria que ser qualquer coisa como 8.000 docentes, são 8, eu não me importei que fossem mulheres, na medida em que a classe é maioritariamente feminina. Sim, senhor. Por acaso, por coincidência, só estamos aqui homens para interrogar o professor. Estou a vingar-se. Deve ser uma vingança. Eu começava por ti, queria que te apresentasses e que fizesse então a tua primeira pergunta. Ok. O meu nome é David Mourão, sou aluno de Relações Internacionais. Eu tenho que lhe pedir que fale um bocadinho alto, porque eu disse estou surda do lado direito. David Mourão, sou aluno de Relações Internacionais do ISCS, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e estou no 3º ano de Relações Internacionais. Estou aqui em representação da Sociedade de Debates da Universidade de Lisboa. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é
Durante o livro eu vi vários episódios caricatos que também vi na minha infância, enquanto estudante, ou seja, desde elementos de subordinação nas aulas ou o que seja, e vemos que esses episódios se repetem constantemente ao longo dos anos. Gostava de saber o que é que a senhora professora pensa sobre uma frase que é, e que não se reflete no dia-a-dia, que é que a escola transmite conhecimentos e a educação traz de casa. E eu penso que isto se tem estado a perder ao longo dos anos. Ou seja, estará o problema realmente na sala de aula? Estará o problema realmente na escola? Ou esse problema virá de casa? Não, o problema antecede a escola. Quanto à educação e instrução já lá vamos. Mas os estudos que estão a ser feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, que estudam tudo e mais alguma coisa, porque é um país muito rico, o que provam, e eu fiquei surpreendida com a precocidade da idade. Aos 3 anos, já é muito fácil distinguir se uma criança vem de um meio social favorecido ou desfavorecido, pelo número de vocábulos que utiliza. Portanto, a própria instrução, já não estou a falar em educação, começa muito cedo, começa em casa. Uma criança com 1, 2 anos, de uma casa abastada ou de uma casa pobre, a da casa pobre já está em desvantagem. Isto quanto à instrução propriamente dita. Quanto à educação, e estamos, penso eu, a falar de valores morais, comporta-te para com o outro como gostarias que comportassem para contigo, respeito aos mais velhos, não os atires por uma coluna fora. Há curiosamente um extrato de uma aluna que me impressionou muito, porque achava que os velhos deviam ser todos mortos porque não produzem. Mas ela foi muito honesta e diz isto: não produzem, o que é que estão cá a fazer? Ainda por cima estão nos lares horríveis. Estes valores morais, que apesar de todos os velhos são seres humanos, eu sou um ser humano e sou velha, e não gostava que os meus netos pegassem em mim e me despachassem. Isso é um papel da família, em princípio, mas que também compete à escola. O ambiente de uma escola faz muito, por exemplo, pela disciplina, por tudo. Aí a escola e a família são complementares. Nos primeiros anos, quanto à instrução, a família é fundamental. Depois, embora a família possa parecer mais importante, é tão importante como a escola, e muitas vezes é a família que falha. Ou seja, uma jovem que eu citei num livro, que no primeiro ano do ciclo, pergunta à professora: mas porquê é que eu não posso brincar na aula? É porque não tem a menor noção do que é o trabalho, de que a escola não é para brincar, porque ela achava que era um direito legítimo. Porquê é que ela não vê? Mas porquê é que eu não posso? Isto agora é proibido. Acha que esse tipo de comportamento também tem a ver com o nível social das pessoas, das famílias neste caso? Ou as coisas são um bocadinho mais baralhadas? São um bocadinho mais baralhadas, embora eu pense que, sem poder provar... Sim, não há uma certificação da... Faz parte um pouco da minha experiência cotidiana e dos meios em que eu me movo. Não tanto nas classes mais baixas, não me movo tanto, como sabe, mas é inevitável que, se nós olharmos para um horário de uma caixa de um supermercado ou de um trabalhador manual, eles saem de casa às 8 da manhã e regressam às 8 da noite, portanto têm muito pouco tempo, e vêm muito cansados, têm muito pouco tempo para dedicar aos filhos. A classe média, em princípio, seria a mais interessada na instrução dos filhos, porque seria através dos filhos que se afirmaria e que eles teriam uma profissão. E depois as classes muito altas em Portugal deram muito pouca atenção à educação dos filhos. Portanto, haveria uma espécie de mundo tripartido entre as classes muito altas, que estão de resto em declínio. Eu gostaria que alguém fizesse um estudo da mobilidade social descendente, porque há famílias, dessas grandes famílias que a gente ouve falar, do Chapalimouso e dos Cufos, da outra era onde você ainda não tinha nascido. Mas essas famílias que tinham, ao nascer, uma espécie de direito privilegiado sobre o seu comportamento, e tudo lhes era devido. Essa atitude deve estar a desaparecer na medida em que muitos dos netos desses grandes potentados estão sem acesso ao mercado de emprego e, portanto, estão a competir com os novos membros da classe média que são capazes de ter boas notas, coisa que era impensável. Por exemplo, na minha geração, eu nasci em 43,
Nunca encontrei alguém que pertencesse a essa elite que não tivesse um lugar bom no Conselho de Administração, ou que tivesse que emigrar. E eu conheço agora muitos casos, por exemplo, de apelidos muito sonantes, que emigraram quase todos, curiosamente, para Angola. Deve ser provavelmente o pior destino para viver. Mas acho que, respondendo à sua pergunta, a instrução é dada informalmente, os pais não estão conscientes disso. Mas se os pais falam à mesa com miúdos, imagine que eles começam a utilizar 100 vocábulos entre o ano e os 2 anos, ou 2000, ou o que for. Nas classes menos abonadas, os próprios pais usam menos vocábulos, portanto transmitem-lhes menos vocábulos. Isto passa-se em todas as áreas, na citação de livros, na matemática, não é só a utilização dos vocábulos, é um indicador. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, sim. Peço então agora a tua intervenção. Eu queria também que te apresentasses e fizesse a tua pergunta. Muito obrigado. E se quiserem ir interrompendo de vez em quando para manter o diálogo, não estejam à vontade, que eu não sou nenhum polícia, portanto podem ir falando. Sim. O meu nome é Fábio Mendes, sou também da Universidade de Lisboa e também do ISCS, e estudo também Relações Internacionais e também no 3º ano. E também estou na Sociedade de Debates da Universidade de Lisboa. Portanto, vocês conhecem-se? Nós somos colegas desde há alguns anos. Devem estar em conivência, combinaram as perguntas. Mas, por acaso, a minha pergunta vem um pouco em seguimento do David. Tendo em conta o que se falou um pouco no livro no início, que talvez estes alunos que temos hoje em dia são, de certa forma, são de certeza educados pelos pais que tiveram o ensino no pós-25 de Abril, onde houve uma grande mudança do ensino, como se refere no livro. O que é que acha que podemos fazer? Podemos começar a preparar as gerações futuras que vão entrar nas escolas educadas por estes pais que agora estão na escola, que supostamente ou não está a falhar. Se esses pais agora já têm uma educação, um ensino possivelmente falhado, depende, como é que nós podemos preparar para os filhos desses pais? É isso, olha, eu aí não sou muito pessimista, porque se você pensar desde o século XII que a nossa educação está a falhar, ou seja, um pai que bate uma mãe não é propriamente um exemplo moral. E foi esse que fundou o país, não é? Foi esse. O país precisava de uma rivela moral logo na altura da sua fundação. E depois não se esqueçam de uma coisa que muitas vezes os jovens esquecem, que em 1930, por aí, quando o Salazar chegou ao poder, ou seja, no fim da República, que era um regime que tinha prometido alfabetizar o povo, a taxa de analfabetismo era 80%. Quando nós estamos a falar da escola, devemos também pensar não só nos que estavam na escola, ou estão, mas também nos que estão fora da escola. Em 1930, os miúdos chegavam aos 10 anos, 3ª classe, 4ª classe, e abandonavam a escola. A mortalidade, que é como se dizia um fenómeno, a mortalidade escolar era enorme e deixavam a escola. Não porque eles próprios quisessem, ou porque a escola fosse particularmente pouco atrativa, mas porque havia trabalho para aquele tipo de idades. Quer dizer, andar atrás das cabras ou ir ajudar o pai nas sementeiras era útil. O preço de um filho, o valor de um filho, era também útil como instrumento de trabalho. Isso desapareceu. Ou seja, os jovens agora, se deixam a escola, não têm nada que fazer. Vão para o desemprego imediatamente. Nós começámos a ter educação a 100% não há muito tempo. Há um número residual, 2% na escolaridade entre a 1ª classe e o 9º ano. Agora já é o 12º ano. Mas digamos na escolaridade obrigatória, que até há poucos anos eram 9 anos, finalmente mas só agora, e agora é nos últimos 5 anos, é que chegámos à escolaridade plena. Isso por si mas mesmo assim avançamos muito, é um progresso enorme. Isso tem mérito. O problema é que esta explosão boa de imensos alunos terem entrado para o sistema escolar não foi acompanhado da preparação dos docentes que tinham que os enquadrar. E agora acabou na tragédia de turmas com 30 alunos, onde eles não podem praticamente aprender nada, porque apanham uma turma turbulenta, bastam 2 alunos. É ser absolutamente impossível
aprender o que quer que seja. Os alunos... Eu depois há uma faceta em mim estranho, porque aí eu que sou uma pessimista, aí eu sou otimista. Ou seja, em última análise, quem quer, e isto vai contra aquilo para que serve o Ministério da Educação, em última análise, quem quer aprender, aprende. Desde que lhe deem os instrumentos mínimos. Mesmo os alunos que tenham más escolas, maus professores, eu não estou a defender que eles são bons, mas há qualquer coisa em certos indivíduos que, mesmo em condições atrozes, os faz querer saber. Eu dou um exemplo. O Albert Camus, eu sou mais familiarizada até com a literatura anglo-saxónica que francesa, mas eu sempre admirei imenso o Camus e foi muito determinante na minha adolescência, pela parte pagã. Eu, de repente, aos 17 anos, acordei, deixei de ser cristã. Então, o que é que és? Eu sou pagã. Isso não é nada. É. O Camus é pagão, eu também. Portanto, eu acompanhei muito a trajetória do Camus. E o Camus, quando ganhou o Prémio Nobel, a primeira coisa que fez foi escrever uma carta à mãe, que eu suponho que até já tinha morrido, porque o Prémio Nobel é de 1957. A segunda foi ao professor primário. O Camus era paupérrimo. Ele morreu num acidente de viação e levava na bagagem o livro que eu aconselho a lê-lo, chamado, já ninguém lê francês, portanto isto é uma desgraça, Le Premier Homme, que é mas você ainda lê francês? Sim, leio. Leio o Premier Homme e tem no apêndice a carta que ele escreve ao professor primário. Ou seja, nascido na Argélia, nas mais míseras condições que se pode imaginar, a mãe deu-o à luz, faz lembrar um pouco o Natal, nas palhinhas do deserto, não tinha dinheiro para o alimentar quase, ele fez só a escolaridade primária e depois mais tarde foi para a França, mas há em certos indivíduos uma força de querer saber, que evidentemente são indivíduos minoritários, é por isso que deve haver uma escola para toda a gente, não é só para os caminhos desta terra. Mas isso dá-me alguma alegria, saber que o Camus lutou tanto que até chegou a ter um prémio Nobel. Há aqui também um problema geracional, como ele está a indicar, de facto, com 80% de analfabetismo, é natural que os pais que veem a escola a poder ser massificada, terem uma grande ânsia para pôr os filhos na escola. E, portanto, estas gerações anteriores terem feito um esforço para educar os filhos. E estas gerações atuais já não sentem essa necessidade de uma forma tão gritante. Por outro lado, também é verdade que, apesar de tudo, os pais hoje em dia estarão mais bem preparados para encarar os problemas da educação, se calhar, do que as gerações anteriores, não é? Portanto, há aqui um bocadinho... Eu não tenho a certeza, porque aí há uma ambivalência. Eles podem estar mais bem preparados, mas sabem que se os filhos forem à escola, talvez, sabem, não, preveem que a ida dos filhos à escola talvez os conduza ao desemprego. Aquilo que anteriormente, quando não era tão alargado... Não é? Sim, pensava, vou pôr o meu filho na escola técnica ou no liceu, para ele ter uma profissão. E, portanto, os pais faziam enormes esforços. Mesmo pais muito pobres e analfabetos. Eu conheci, estou a pensar num casal de analfabetos, em que ele era operária e ela era empregada, ambos analfabetos, que conseguiram pôr a filha a estudar, por acaso, no ISCP. E depois a miúda está há cerca de 10 anos no desemprego. Não se imagina o que é para esta mãe, que pagava mais, acho que era no ISPI, era Relações Internacionais. Sim, portanto, as propinas, agora estava a ver, sabe, porque quando ela me falava quanto pagava, agora pode ser que seja uma universidade privada. Há relações internacionais nas privadas também, não é? É capaz, não, era privada. Porque eu disse, veja bem se não a está a mimar, porque ela era filha única e a mãe tinha tendência para mimar, puxe por ela. Porque relações internacionais é uma coisa que soa muito bonita, é muito engraçado, mas veja, traga-me as coisas para casa para eu ver o que é que lhes estão a dar. E quando eu sei que ela teve num call center da Toshiba, num call center da CTTs e que agora está desempregada, e quando eu falo com ela, o desalento que é para ela, claro, que sonhou que a filha ia ser melhor do que ela. E a certa altura disse, mas porquê é que ela não faz a mesma coisa que você fez? E ela disse, do que eu? Limpar escadas? Não, isso é que eu não quero. Porque então depois já não é possível voltar atrás. Para ela era o reconhecimento de um falhanço total.
Vamos então à terceira pergunta. Boa tarde, o meu nome é Eduardo Carrasquinho, também sou estudante de Relações Internacionais, também do ISCS. Isto hoje é uma grande missão. Eles são do terceiro ano, eu sou do primeiro ano. Antes de mais, queria dizer que este tema é um pouco familiar para mim, porque o meu avô era professor e o meu pai e a minha mãe são professores. Portanto, este tema é muito lidado lá em casa. E um dos capítulos que a professora fala é a avaliação dos professores e também das burocracias que existem. E, por exemplo, pelo exemplo dos meus pais, eu sei que houve um processo de avaliação e... Eles têm quê? 40, 50? Entraram nos 50, sim. Ok. E quer dizer, de certa forma, por exemplo, puseram o meu pai num papel que era avaliar outros professores. De certa forma, ele não se sentia preparado, nem... Quer dizer, ele estava a avaliar professores que são... Alguns são amigos deles e tudo mais, e que, quer dizer, não é uma posição que ninguém quer ter. Portanto, eu queria lhe perguntar como é que acha que estes casos, como é que isto deve ser alterado e como é que, de certa forma, o Ministério deve mudar este sistema, porque, pelo menos pela minha experiência pessoal, não é um sistema adequado para a nossa educação. O sistema de avaliação dos professores começou a ser debatido e depois adquiriu uma dimensão muito grande com a ministra Maria de Lourdes Pintacilco, Maria de Lourdes Rodrigues. Aliás, foi minha aluna e fui eu que a avaliei. E foi bastante falado. Deve ter feito alguns erros na avaliação, embora eu disse uma vez que ela teve uma nota mediana e soube depois por terceiros, quando ela era presidente da Fundação Luso-Americana, ficou mais furiosa de eu ter dito que a nota era mediana do que má. De maneira que a próxima vez que eu examinar dou-lhe má, a ver se ela gosta. É muito difícil avaliar colegas tal como você está a dizer. No caso da primeira avaliação que se tentou fazer, mas depois se abandonou, era feita através de uma forma matemática que só um doido é que inventava. O doido chamava-se Walter Lemos, era o secretário de Estado dela. Eu internava-o nos Matos, porque aquilo não serve absolutamente para nada. Só a ideia de que uma avaliação tem uma barra X mais 3 mais 4 mais 5. Depois há essa avaliação dos colegas, que eu própria já fiz. Eu tive que, como decana do meu instituto, não vale a pena agora explicar o que é decana, mas tive que avaliar colegas meus. Quando é na investigação é mais fácil, porque é ler os livros que eles escrevem, não é a prática pedagógica. A prática pedagógica é uma coisa um bocado misteriosa, que esconde muitas coisas e que é perigoso usar, porque inclusivamente uma pessoa pode achar alguém bom professor e outros não. Eu tinha que avaliar a partir dos livros e é mais fácil. Eu li os livros, este livro é bom ou este é mau. Eu penso que só há uma maneira de sair, se é que é possível, deste nó-górdio, que é tirar da palavra avaliação a conotação de que é polícia ou juiz, acabe-se com isso, e a partir do primeiro ano em que um jovem professor começa a ensinar, isto é relativamente caro, pensar-se como é que os artesãos medievais ensinavam os seus aprendizes. Ou seja, alguém mais velho, com mais experiência, que não vai necessariamente determinar a carreira, vai tentar ajudar e ensinar aquele professor, através de conversas com ele e de ir às aulas, mas sem o aspecto punitivo. Eu, por exemplo, estudei os vidreiros da Marinha Grande e sei como é que eles eram. Os aprendizes aprendiam a fazer vidro, olhando os outros a fazer. Há aqui um aspecto, como é que se ensina? Só há uma maneira, é vendo os bons professores a ensinar. Quer dizer, os jovens poderiam ir às aulas dos mais velhos, até poderiam criticar e discutir com eles, e o inverso, que é o mais importante, os mais velhos falariam com os mais novos, e depois, ao fim, suponha, de 5 anos, poderia, sim senhor, haver uma avaliação de caráter mais formal. Inclusivamente dizer-lhes, olha, não tem jeito para o sistema de ensino, vá-se embora. Eu já tive que dizer a mestrandas minhas, desculpe lá, não peça bolsa de doutoramento, e é duro dizer isto, porque você não tem capacidade para fazer um doutoramento, mas é mais justo eu dizê-lo do que deixar correr, porque me massa dizer a alguém, não tem jeito, vá para outra carreira. E, portanto, não é através de uma forma de matemática, não é através do Ministério, tem que ser dentro das escolas, os professores mais velhos a ajudar os mais novos, e depois o diretor tem que assumir o poder
e dizer, este professor fica e aquele vai-se embora. Digamos que havia uma espécie de período de estágio durante 2 a 5 anos. Isso permitiria resolver os problemas de progressão na carreira? Ou seja, porque no fundo o sistema de avaliação o que pretende resolver é eliminar a progressão automática nas carreiras e tentar de alguma forma graduá-las, supostamente premiando o mérito. Eu penso que seria possível, porque é verdade, e as minhas professoras dizem isso, e é por isso que eu não sou advogada delas, e elas são honestas, e dizem, há muitos professores que são baldas, e uma das coisas que os pais mais se queixam, inclusivamente eu, não como pai, mas como avó, é dos professores terem furos, não é? Faltarem às aulas sem dizer nada. Isto não se passa nas privadas, porque nas privadas é facílimo despedir professores. Continuas a fazer furos, vais para a rua. Sim. Aí a avaliação funciona pela ameaça do despedimento. Os professores que fazem, por exemplo, essas faltas que são muito fáceis de analisar, não preparam as aulas, não corrigem os exames, chegam atrasados, isso é fácil. É mais difícil ver alguém ao longo da carreira que... Sim, que formalmente é cumpridor, mas depois não funciona bem como professor. Não funciona bem. Aí tem que ser através de uma conversa. Dizendo... Não vale a pena fazer muitos graus. Eu não sei quantos graus há na carreira. Mas, por exemplo, na carreira universitária há graus a mais. Eu passei a vida, desde que me doutorei, a fazer provas para nada. Zero. Eu, na carreira do docente não universitário, bastaria este estágio e depois, digamos, mais uma ou duas, não mais. E seriam sempre coisas muito informais e baseadas na escola. Tirar o poder do Ministério para avaliar o que quer que seja. E o diretor da escola tem que ter o papel agradável ou desagradável de dizer a um professor, você é bom e passa, ou você é mau, juntamente com um júri formado por pares. Tem que ser assim. Sim, senhor. E também quer dizer, enquanto por exemplo, um professor podia estar a preparar uma aula ou corrigir uns testes, quer dizer, tem de estar a formar um sistema de avaliação para um professor. Eu acho que por esse aspecto também é mau, porque em vez de ser só professor, também é professor e avaliador. Também penso que isso também é um bocado mau. Explique lá melhor. Não, é que, por exemplo, vamos supor... Estás a pensar que o teu pai, por exemplo, perde muito tempo por exemplo, o meu pai perdia algum tempo em ter de ir assistir às aulas de outros professores, enquanto podia ter tempo para estar a preparar uma aula, coisa que depois tinha de fazer em casa à noite. Mas isso resolve-se de uma maneira simples. Os professores que estão a orientar os jovens têm metade das aulas a lecionar. Tira-se tempo letivo. E não se obriga ninguém a fazer isso. Podia ser uma coisa optativa. Quem tenha jeito para orientar os mais jovens, pergunta-se e diz, ok, tiramos do tempo letivo para os miúdos X, a parcela que for justa. Porque, de facto, dar as aulas todas e depois de pôr-se a avaliar, também não. Pois. Eu estou de acordo consigo. Passamos agora para ti. O meu nome é Alessandro Azevedo, eu sou aluno da Faculdade de Direito e venho pela Sociedade de Debates Académicos de Lisboa. A minha pergunta prende-se com o problema da autoridade. A senhora professora fala muitas vezes que é preciso retomar uma ideia de autoridade, o professor face ao aluno, talvez um bocadinho anterior às lógicas de autoridade pós-maio de 68 e pós-74, mas parece-me a mim que há aqui, sobretudo numa mini-diarista, isso é muito evidente, o reconhecimento de que talvez isso não seja assim tão central. Acho que é a Joana que diz, bom, que a professora de filosofia é uma balbúrdia, as aulas são uma confusão, mas a professora de português consegue manter a ordem e nós gostamos todos dela. E a Joana veio reforçar aquilo que era a minha convicção de sempre, do meu percurso na escola. Será que o problema, e repare, a mesma turma, com os mesmos alunos, ante a mesma concepção social da autoridade, ante as mesmas políticas, têm comportamentos absolutamente distintos perante dois professores distintos? O problema não será mais de um reconhecimento natural de autoridade do que de uma autoridade constituída por decreto? Absolutamente sim. A resposta é tão simples que é sim. Sim, mas então... Como é que arranjamos mais pessoas que... É necessário que se reveja o conceito social de autoridade, se ao abrigo deste mesmo conceito, a mesma turma, antes dois professores têm comportamentos tão distintos? Vamos ao conceito de autoridade. É preciso acabar com a autoavaliação, por exemplo. Eu não percebo eu não percebo o que é isso. A autoavaliação. Nem percebo o que é que quer dizer. Vocês fazem a autoavaliação nas faculdades? Claro. E dão-vos notas a vocês próprios? Não damos notas a nós próprios. O professor faz aquilo que a administração pública faz quando houve um interessado. Pergunta,
O que é que achas, ou o que é que acha que merece ante aquela que foi a sua Porquê é que prestação? não põem todos 20, o máximo? Porque somos honestos. As Então eu devo nossas ser desonesta, avaliações, punha o máximo. as nossas avaliações não são vingativas. A nossa autoavaliação não diz aquilo que nós queremos receber, diz aquilo que nós achamos que devemos receber. É um Mas bocadinho para que diferente. isso serve? Serve precisamente para nós... enfim, agora estou quase a ser o entrevistado. Mas eu estou a gostar, vá, se não te importas. Mas eu respondo, naturalmente. Serve em primeiro lugar para nós termos alguma consciência crítica daquele que foi o nosso trabalho. Serve para nós desenvolvermos uma visão de sociedade do administrado face à administração que não é hierarquizada, como era no Estado Novo, o professor acima do aluno, o médico acima do paciente, o funcionário da repartição. E isso, por exemplo, não é uma das confusões que poderá ter provocado estes... Não me parece que seja, precisamente porque, perante esta confusão, duas turmas, perante dois professores diferentes, têm dois comportamentos diferentes. Mas aí o que está em causa é o temperamento e a preparação de um professor mau e outro bom. Depois há o conceito de autoridade, que tem tido uma vida muito atribulada, e depois retomamos esse aspecto prático, uma vida muito atribulada em Portugal, e que vem desde o salazarismo, o medo é que guarda a vinha. Ele retoma o provérbio, a ideia de que, porque no fundo, se nós compararmos o salazarismo com o Hitler ou com o Mussolini, o salazarismo até parece doce, porque a polícia também não matou assim tanta gente, os campos de concentração não havia por todo lado, mas era baseado, de certa maneira, numa coisa mais horrível, que é a internalização do medo, que ainda hoje persiste em muitas das nossas atitudes perante os superiores. É melhor não fazer ondas. Passado o tempo do salazarismo, veio então o 25 de Abril. Passámos então para o oposto. Eu apanhei o 25 de Abril e a ensinar. E os alunos disseram, nós não queremos esse currículo, nem queremos esses livros que a senhora professora manda. Nós é que vamos fazer o nosso currículo. O currículo era de morrer a rir, porque eram todos títulos de livros marxistas-leninistas, desde o primeiro ano até ao quinto ano. Eu disse, são títulos de livros, não são cadeiras. Bom, resumindo, aquilo era a balbúrdia completa, portanto o conceito da autoridade ficou para essa geração, a geração que estava na universidade em 74, qualquer pessoa que impusesse uma autoridade era vista como fascista. Portanto, ficou ligado, a autoridade estava ligada ao fascista. Agora já passou muito tempo e agora há de facto a autoridade natural e a autoridade institucional. E deve haver as duas. Tem que haver um diretor que é a autoridade máxima na escola e depois, presumimos, como bom professor, tem autoridade natural, até porque capta a atenção dos alunos. E ao captar a atenção, eles portam-se bem. Se nós colocarmos uma história bem contada, eles querem ouvir. Nesse caso, a professora que deitava, os miúdos deitavam um lápis ao ar e outros sentavam-se na janela, etc., não captou atenção nenhuma. De resto, acho que era de filosofia a professora. Filosofia, devia ser uma bela filosofia que ela estava a ensinar, porque isso também é um juízo sobre a má qualidade do ensino dessa professora. Depois, da mesma escola e com os mesmos alunos, como você diz, depois há pessoas que são capazes de transmitir conhecimento e os alunos gostam e ouvem. Quanto à autoavaliação, porquê é que eu digo que não serve para nada? Porque pode induzir em erros diversas personalidades. Os narcísicos acham-se lindamente ótimos, maravilhosos, e podem ser estúpidos, que nem um calhau, que não aceitam. Eu já tive um aluno que veio, havia até, da América, é muito normal os alunos darem notas aos professores, mesmo na Ivy League, não, eu discordo, porque acho que distorce a relação pedagógica. A relação pedagógica é que há um professor que transmite conhecimento, que discute com os alunos, mas que está lá pago pelo Estado para no final avaliar e dar uma nota. Se um aluno é narcisista, dou-lhe um exemplo, já tive um aluno que não gostava da nota e queria que eu subisse a nota. Eu tive para meia hora a tentar explicar ao aluno que ele podia estar ali o dia inteiro. A minha opinião sobre ele é que ele era burro, não sabia nada de nada e não tinha estudado. Se ele quisesse estar ali o dia inteiro, se estivesse, bom, foi fazer queixa ao Conselho Pedagógico e o Conselho Pedagógico veio ter comigo dizer, não sejas má, não sei o quê, não deixa lá o rapaz. Não deixo o rapaz, eu sou paga para avaliar os alunos. E depois concluí, a um burro é impossível explicar que ele é burro. Por definição ele não vai entender. Portanto, eu não discuto mais notas nenhumas nesta faculdade. Bem, sei que isto era num período conturbado, que foi em 75, foi em 75, depois fui-me logo embora e disse, não estou aqui a fazer nada.
Porque se eles se autoavaliam e escolhem os currículos, olha, o professor não serve para nada. Em última análise, retira-se o professor do sistema de ensino. Mas a autoavaliação não pode funcionar, como eu estava a dizer, no fundo, para a pessoa confrontar-se com os seus próprios defeitos, pensar um pouco sobre o que anda a fazer? Se calhar pode, mas porquê é que o professor não faz isso em conversas sobre uma matéria concreta? Estão a discutir o Kant, ou estão a discutir o Machiavelli. O problema é que a autoavaliação, se calhar, serve para suprir uma carência fundamental, que é a relação direta entre o professor e o aluno. Se eu vos mandar fazer em 2 páginas, basta 2 páginas, uma pequena síntese sobre o que é que vocês imaginam que o Maquiavel queria dizer com o príncipe, trazem as 2 páginas e nós discutimos. E eu fico com uma avaliação, digo ao aluno, eu acho que você falha nisto e nesta argumentação lógica, e que Maquiavel, na sociedade em que estava inserido, não era assim assado, e há uma relação que é boa e saudável e permite ao aluno crescer. Agora, imagine, não só os narcísicos como os autodeprimidos, que acham-se sempre péssimos. E não são. Há alunos que são ótimos, mas são tão inseguros que se dão a si próprios. Eu nunca tive classificações de alunos, portanto não sei muito bem se é de 0 a 20, o que é. Que se podem dar a si próprios classificações muito mais baixas do que o que merecem. Então, para que é que aquilo serve? Para criar o que é preciso é um contacto direto com o professor. Mas muitas vezes esse contacto só surge no momento da classificação, no ensino superior. Eu admito que isso seja dramático, mas acontece muitas vezes. Bom, e no ensino básico e secundário necessariamente não será tanto assim. Mas reconhecerá que numa turma, por exemplo, com 30 alunos, a discussão da classificação final poderá ter alguma importância. E cria uma lógica de vontade de o professor não deve ser feito ao longo, mas porquê que não é feito ao longo do ano? Determinante no currículo do aluno. Não pode haver turmas de 30 alunos. Pronto, ok, desaparecem. Vamos imaginar que eu mandava, desaparecem, as turmas maiores têm 15 alunos, acabou. Exatamente para haver contacto. Pois. O erro está nas turmas de 30 alunos. Aí é impossível. Como é que se altera esse número de 30 alunos para menos? Como é que se altera esse... Por decreto. Mas isso custa dinheiro. Eu faço um decreto no instantinho. Ficam interditas, duplico o orçamento para as escolas, ficam interditas turmas com mais de 15 alunos. Só que o problema é que cada vez há menos professores. Professores não faltam. Sim, falta dinheiro e temos que obedecer às ordens que vêm de fora da Troika, que disse que numa classe tem 140 mil professores, cerca de 40 mil tinham que ser despedidos. E o que está a acontecer é que os mais jovens, entre os quais muitos são bons, estão a ir para o desemprego, enquanto os da minha idade, eu até já estou reformada, mas os dos 60 anos, em que há imensos professores que são maus, que faltam, que não ligam nenhum aos alunos, podem ser péssimos, mas continuam porque já estão no quadro. O quadro é, em muitos casos, um fator deletério. Porque não permite, aí não há avaliação nenhuma. Para os mais novos, há a guilhotina, vai tudo para a rua. Isto não é maneira de avaliar, então, e os mais novos que são bons? Quanto à sua pergunta, eu continuo a pensar que se houver um diálogo, por exemplo, numa turma de 15 alunos, isto para não falar na Faculdade de Direito, vocês têm para lá anfiteatros com 400 alunos, não é? Sim, mas depois somos distribuídos por turmas mais pequenas. Sim, com pessoas que não são doutoradas, não é? Agora tem de ser. Não, ou são doutorados ou estão a doutorar-se. Ok. Pronto, então já, pelo menos isso está corrigido, porque eu lembro quando a minha filha lá andava que ela tinha uma turma de 400... Era no anfiteatro. Eu lembro do anfiteatro quando eu andei na Faculdade de Letras. E a ideia... Eu própria, a história da cultura clássica, eu só andei um ano naquela faculdade, depois era estudante trabalhadora. Eu via o professor de cultura clássica lá embaixo, no fundo, e nunca mais o via até fazer o exame. E éramos 400. Esse sistema de ensino massificado não funciona porque a relação pedagógica não existe. Muito bem. Uma segunda ronda, então. Okay. A professora disse há bocado, que eu frisei aqui, que é quem quer aprende. E essa necessidade de aprender e o gosto por aprender e o gosto por ter algo mais, eu acho que se perdeu sinceramente hoje em dia. Ou seja, antes, como foi aqui referido, as pessoas faziam tudo para mandar os filhos para a escola, faziam tudo para ter as pessoas a educarem-se. Porquê? Porque viam uma luz ao fundo do túnel para melhorar, para terem algo mais na vida. E agora com esta questão de termos o ensino obrigatório, de termos... A escola passou de ser um privilégio, uma saída para algo melhor, a ser uma obrigação e um fardo que simplesmente temos que ir lá.
E isto começou a ser visto assim, e é visto não só por alunos de universitários, mas também por alunos de secundário principalmente, ou seja, já não há aquela crença de eu tenho de ir para a escola porque quero melhorar a minha vida. Não os pais mandarem os filhos, mas as próprias crianças quererem alguma coisa melhor para a vida deles, mas porque o ensino agora se tornou algo normalizado, tenho de ir, não vou porque quero, mas vou porque tenho de ir. E há muitos alunos que simplesmente querem, talvez, sair da escola, não ligam, não dão de vida para essa educação. Também, outra coisa que se vê é, mais uma vez, voltando ao quem quer aprende, por exemplo, nós na universidade, nós temos, muitos mais alunos a desistir da universidade, muitos menos alunos a ingressar devido a questões económicas. Mas eu, por exemplo, eu sou trabalhador estudante desde o primeiro segundo em que entrei na universidade e sempre quis trabalhar para pagar os meus estudos. Ou seja, eu acho que a questão é quem realmente quer aprende e quem realmente quer e tem esse desejo faz por aprender e faz por ter as condições para tal. Agora a questão é como é que nós mudamos a visão da sociedade para deixarem de encarar a escola como alguma coisa que eu vou ser obrigado a fazer para depois ir para o desemprego e não beneficiar nada com aquilo, mas mudar-lhes a visão para tu tens de ir para aquilo porque aquilo é o melhor para ti e é aquilo que te vai levar a algum lado na vida, que é uma coisa que eu acho que já se perdeu. Acho que você tem razão. Isso perdeu-se com o desemprego juvenil. Já é muito difícil a um jovem pensar, eu vou para a universidade porque quero uma vida melhor, quero sair da terra, não quero cavar, até porque a agricultura hoje em dia em Portugal desapareceu, mas não quero ser a rapariga do centro comercial, porque já não há certezas. E isso para os jovens é muito duro nesta fase do final da adolescência. A possibilidade de ter um trabalho se tornou tão extraordinariamente difícil. Eu tinha 19 anos, quando comecei a procurar o meu primeiro emprego, e foi facílimo. E não era cunha nem nada, havia trabalho. Quer dizer, eu era intérprete de francês e inglês no Ministério da Saúde, que é uma coisa completamente estúpida, mas fiz um concurso público, até nem fiquei em primeiro lugar, fiquei em segundo, mas como isto é um país burocrático, a que tinha ficado em primeiro lugar, vinha de Hong Kong e da China, sabia muito bem inglês, sabia melhor se calhar do que eu, mas como não tinha a quarta classe oficial cá, não entrou, entrei eu. E entrei contra a vontade dos meus pais, porque eu não foi por motivos económicos. Mas mesmo que fosse por motivos económicos, penso que era mais fácil naquela altura, nos anos 60, arranjar um emprego do que hoje. E isso é muito desmotivador. Mas é desmotivador e, na universidade, para não falar no ensino obrigatório. Aí há um problema gravíssimo, que é o que vai acontecer ao ensino profissional, que nós ainda não falamos porque nenhum de vocês está ligado ao ensino profissional. 1/3 dos alunos de secundário, 1/3, 100 mil, está no ensino vocacional. Não há serralharias, não há aulas, dão aulas não é em robôs, é em contentores. Os professores transformaram-se nos robôs. Eles acham que provavelmente também não têm emprego. Depois, o mercado de trabalho está tão... E dá a ideia que é um ensino profissional para umas profissões que já estão extintas, não é? Antigas. É tão volúvel que o próprio Ministério não sabe instalar. Onde é que era? No centro do país havia uma grande tradição ligada à madeira. E disse, vamos fazer aqui um curso profissional para coisa... Carpintaria, marcenaria, uma coisa assim. E móveis. Depois, afinal, essas fábricas faliram todas. E a única coisa que apareceu foi um supermercado. Portanto, é difícil planificar isto. O que tem que transformar é os jovens nesse aspecto o mais flexíveis que é possível. É muito desmotivador para um aluno que não quer, por qualquer razão, ou é estúpido, ou é preguiçoso, ou não gosta da escola. Então é obrigado a ir à escola. Isso perturba a própria escola, mas não vejo o que é que se possa fazer. Mas, por exemplo, no meu caso também mal saí do ensino superior, não. Do secundário. Do 12º ano. Não quis ir logo para o ensino superior, quis tirar um curso profissional porque acho que a nossa vida também não deve ser só um curso e só faço aquilo e não faço mais nada. Ou seja, tirei um ano a tirar um curso de personal trainer, ou seja,
as pessoas... Personal trainer. Personal trainer. E as pessoas... Mas pago pelo Estado? Não, pago por mim, do meu bolso, com o meu trabalho. Ou seja, quando uma pessoa sai do ensino obrigatório, muitas vezes tem as duas opções. Ou vais trabalhar, como não arranjas trabalho, vais para o desemprego, ou vais para o ensino superior, se os teus pais tiverem dinheiro para isso. Ou seja, eu também não vejo grande interesse por parte das pessoas que acabam o 12º ano em fazer alguma coisa diferente. Ou seja, é sempre o mesmo ciclo vicioso. E outra coisa que eu penso também se perdeu ok, as pessoas não querem estudar, as pessoas não têm muito interesse por continuar na escola ou o que seja, mas também se perdeu aquela noção. Há mais a noção que o desemprego é geral, o desemprego é para todos. Eu, por exemplo, eu saí do 12º ano e arranjei trabalho assim. E acho que uma pessoa que realmente quer arranjar trabalho... Porque era um nicho de trabalho ou porque não, foi assim? Por exemplo, eu trabalho na Nespresso, mas já trabalhei em call center, já trabalhei em ginásios. E foi fácil? Foi muito fácil. Sempre que eu quis arranjar um trabalho, arranjei um trabalho no menos do espaço de um mês. Eu acho que uma pessoa realmente, quando quer arranjar qualquer coisa, não se pode designar. Por exemplo, estou a tirar uma licenciatura, não vou trabalhar para uma caixa de supermercado, não vou trabalhar para aqui. Se for necessário... Isso é verdade, porque não há uma valorização do trabalho manual. Exato. As pessoas fogem disso, pensam que é abaixo deles e eu não concordo com isso. Mas também, voltando a isso, eu acho que também se perdeu com a noção do desemprego juvenil a noção de que os melhores conseguem alguma coisa. Ou seja, há empregos, há trabalho. A questão é que temos de ser os melhores para ter esses empregos. Mas também há, e isso já está identificado, um fenómeno grande de imigração juvenil lá para fora. E lá fora eles arranjam o trabalho que não arranjam aqui. Exatamente, e também mais são os melhores que saem do país, porque têm lá melhores condições. É mais fácil arranjar um trabalho, por exemplo, numa Áustria, do que arranjar um trabalho cá em Portugal, com a mesma nota. Mas eu acredito que se uma pessoa for a melhor na sua área, vai, mais cedo ou mais tarde acaba por ser reconhecido. E esse trabalho acaba por ser recompensado. E o que falta, se calhar, é as pessoas quererem ser melhores e serem o melhor naquilo que fazem. E às vezes, eu penso que há uma espécie... Tendo nós a tradição, já nem falo dos descobrimentos, mas a tradição da imigração dura do salto, às vezes espanta-me como há tantos jovens que vivem debaixo das saias da mamã, não querem sair. Isso, mas que estranho, mas nós somos supostos ter um estão em casa dos pais até quase aos 40 anos. Vão-se embora. Mesmo assistentes meus, que eu empurra, foi quase à força. És muito inteligente, não és? Sou, por acaso sou muito inteligente. Então está bem, vais para uma universidade prestigiada, onde há dezenas como tu, porque muitos deles, por exemplo, nas universidades precisam de concorrência, porque as nossas universidades não têm, em alguns dos casos, os meus melhores alunos não tinham concorrência aqui, achavam-se, estavam todos brilhantes, com aula em cima, e foram empurrados lá, e foram empurrados. No caso do desemprego, eu soube, porque a minha filha me contou, esteve recentemente em Berlim, exatamente a entrevistar um jovem que tinha subido, que eu tinha entrevistado esse jovem em 1974, durante a Revolução. Era curioso, porque ele queria ser soldado do MFA. Eu perguntava, o que é que queres ser quando fores grande? Ele, quer ser soldado. Era tão giro o miúdo. Quer ser soldado do MFA. E depois fez uma carreira... Foi uma profissão com pouco futuro. Mas depois ele fez uma carreira aqui na informática e tal, e agora emigrou para Berlim. Portanto, é o caso típico que você está a falar. Ele mostrou à minha filha, que foi lá filmá-lo, as páginas e páginas e páginas de ofertas de empregos. O obstáculo para o jovem português é a língua. Portanto, eles que comecem, além do inglês, têm que aprender um bocado alemão, porque a oferta de mercado está nos países ricos. Sim, senhor. Passo para ti, depois não consigo passar para cá. É perfeito, por acaso, o que acabou de falar, porque queria referir-me à Alemanha agora, na minha pergunta. A professora fala no seu livro do ensino alemão que divide entre os melhores, os médios e os piores alunos. E a minha questão agora é que a mim me deu uma impressão, pareceu-me que a professora está a tentar sugerir que se implementasse algo parecido em Portugal. Não sei se percebi bem. Eu é que não percebi bem a pergunta. O alemão serviria para... Não referindo à língua alemã, Estás a falar do sistema de ensino alemão. O sistema do ensino profissional alemão, é isso? Não, o ensino básico e secundário na Alemanha, a partir do 5º ano, os alunos são divididos em os melhores, os médios e os piores. E a professora falou nisso no livro. Fala nisso. Eu falo no ensino, na divisão entre ensino, que nós chamamos liceal, o profissional, e o ensino vocacional. A Alemanha tem uma grande... a tradição de ensino vocacional, porque sempre teve fábricas muito
prósperas, muito dinâmicas e que absorviam essa mão de obra que tem 14, 15 anos, em alguns casos até tinha 13, tradicionalmente na Alemanha. Absorviam-os, eles iam, por exemplo, 2 dias trabalhar nas fábricas e 3 dias na escola. Mas isso é uma tradição que eles têm e que é dificílimo de exportar. Vá você perguntar a um empresário português se quer ter lá um jovem do nosso ensino profissional. Ele está quieto, não, nós já temos tantos problemas, não queremos empregar ninguém, muito menos estagiários. Foi o que disse o presidente da CIP, quando o ministro Crata anunciou que ia fazer até depois não tem pessoas para poder acompanhar decentemente os estagiários, não é? Dar-lhes a formação correta. São demasiados custos que não podemos Sim, suportar. É um custo. Não, a minha questão referia-se mais ao ensino na escola, ao ensino não profissional, que na Alemanha se divide entre os alunos que tinham as melhores prestações no básico. Se a professora então acha Mas dividem de que maneira? Eu não estou a perceber onde queres chegar. Por acaso isso existe em vários países, mas eu não me lembro sequer de ter dito isso. Mas, faça uma pergunta como se eu tivesse dito. Sim. Mas, portanto, eles chegam ao nosso 9º ano e... Mais cedo, ao nosso 4º ano. Ao nosso 4º ano, e depois o que é que fazem? Os professores, os diretores de turma, emitem uma sugestão... Classificam os alunos, exatamente. Não é? Se pode ir para a escola supostamente mais sofisticada, que puxa mais pelos alunos, por uma média ou por uma pior. Isso tem os miúdos, portanto, uns 12 anos. Menos. É logo na 4ª classe, portanto, 10 anos, 9 anos, mais ou menos, sim. Portanto, se eles são mais inteligentes e têm melhores notas, vão para um tipo de escola, depois há um nível médio e há um nível básico. Sim. E, portanto, a tua pergunta é se este sistema poderia funcionar em Portugal. Se isso poderia funcionar em Portugal, tendo em conta que na Alemanha esse próprio sistema já é um pouco criticado e até os 2 níveis mais baixos, o médio e o pior, já estão a juntar-se e estão cada vez a ficar mais misturados. É precoce. Aos 12 aos 13 anos é muito precoce para estar a canalizar alunos. Também difere. Depois é preciso um sistema totalmente flexível, em que um aluno que vai, por exemplo, para um vocacional, possa reentrar rapidamente no liceu e depois possa ir à universidade se quiser ou não. Porque senão o que nós estamos é a condenar os miúdos, sabendo nós que os fatores sociais influenciam muito o sucesso escolar, miúdos que eventualmente são espertos, mas vão demorar um bocadinho mais tempo a chegar lá, estamos a condená-los aos 10, 11 anos a uma vida que se calhar não é a que eles querem. Embora é verdade que em Portugal não valoriza o trabalho manual, como por exemplo nos Estados Unidos, apesar de tudo se valoriza, há um professor de Princeton que acaba de publicar um livro, era filósofo político. E ele acaba de publicar um livro, ele tem 50 anos, a dizer, afinal, eu não queria ser filósofo político e nem professor catedrático, o que eu gosto é de arranjar motos. E pronto, montou uma oficina, está felicíssimo, e é isso que ele gosta. E faz uma grande apologia do trabalho manual. Eu, como não tenho jeito nenhum de mãos, até dou mais valor, especialmente agora é esta que não funciona. Uma mão é uma coisa, é bonita ver alguém que tenha jeito de arranjar qualquer objeto. Por outro lado, às vezes é difícil nas classificações, nestas idades muito tenrinhas, nós sabemos bem o que é que essas crianças, que são crianças aos 10, 11 anos, serão na vida. E é por isso que até aos 15 anos eu não o separava. Há um outro problema que se põe, que são as turmas homogeneamente formadas. E aí, foi o que eu disse ontem no CCB, eu não sei o que faria. Porque os bons alunos, e tanto nos diários das alunas como nos diários das professoras, aparecem casos, e eu não tinha pensado nisso, em que uma professora diz, que era diretora de turma, passámos a 10ª ou 11ª reunião em que mais uma vez só discutimos os casos dos alunos que têm 7 ou 8. E o caso dos bons alunos não é discutido? Os casos dos bons alunos, nós não prestamos a menor atenção. E uma aluna que tinha uma média boa de uma escola secundária de Lisboa, disse, os professores não ligam aos bons alunos porque esses não lhes dão problemas. Portanto, não os estimulam. E isso é injusto para os bons alunos. Porque se eles estão concentrados em saber só... Há uma parte prática, ninguém está para aturar os marrões. Se a gente chuma, lá vem o menino outra vez para o ano, mais vale despachá-lo. Há também esta parte prática. Os bons alunos, toda a gente os quer. Mas, se calhar, um aluno de 16... Se fosse estimulado, é difícil eu exagerar a importância das expectativas. As expectativas dos professores e dos pais em relação ao futuro dos alunos são absolutamente determinantes. E um aluno de 16, se um professor olhar para ele e dizer este nunca vai ser um bom advogado,
vai ser, o que os ingleses chamam it's a self-fulfilling prophecy, é uma profecia que se realiza. Porque os alunos 16, se forem estimulados, e devem no ser, é um dever moral, podem perfeitamente ter um 19. Por exemplo, e em algumas turmas, olha, nessa turma, acho que é nessa turma do 10º ano de uma escola de Lisboa, em que é a balbúrdia completa, no meio disto tudo havia uma ou duas boas alunas. Essas alunas estão a ser prejudicadas. E por isso eu comecei a pensar, deve-se fazer o que os ingleses chamam streaming, ou não? Os americanos, em muitas escolas particulares, fazem, ou seja, organizam as turmas pela habilitação académica dos alunos. Se vêm da nossa antiga 4ª classe, que agora continua a ser o 4º ano, com muito boas notas, fazem uma turma, etc. Cá fazia-se informalmente. Quando os meus filhos foram para o Pedro Nunes, a minha filha, que era boa aluna, foi para a turma 1, ou a turma A. Sim. O meu filho, que era mau aluno, foi para a turma Z. Coisa que não preocupou absolutamente nada. Passou para a Machado de Castro e na Machado de Castro, como era profissional, foi logo para a turma A. Passou a ser o pior aluno do Liceu Pedro Nunes para ser o melhor aluno da escola profissional. Também mostra bem, sendo ele a mesma pessoa, os níveis de exigência para o mesmo ano. Mas aí, sinceramente, eu não sei responder. Acho que se não fizermos essa seleção até dentro das turmas, prejudicamos os bons alunos. Mas se a fizermos, estamos a condenar os maus a viverem em guetos. Mas, por exemplo, eu durante o meu percurso académico, eu tive inserido numa turma problemática o ensino todo. E os bons alunos eram à volta de 4. E depois todos os outros era um bocado uma rebaldaria. E nós sentíamos isso, porque, por exemplo, ter aulas de psicologia em que a professora desatava a chorar a meio da aula e não havia matéria, e temos de fazer aquilo depois por exame, ou até, o que se passava muito era, os outros faziam os testes e depois nós no final do ano fazíamos testes com outras turmas, porque até os testes eram feitos de forma diferente para a nossa turma. Ou seja, também se calhar essa separação do ensino, se calhar que o Fábio estava aqui a falar de melhores, médios, isso também não acabava por valorizar mais aqueles que realmente que têm mais capacidades e também fazer os outros que não estão aí enquadrados tentarem atingir aquele nível? Terem alguma coisa para almejar atingir? Em relação ao primeiro, sim, acho que aqueles que ficam na seleção dos melhores procurarão ser ainda melhores. Simplesmente não acredito que aqueles que ficam na seleção dos maus alunos tentem emular os outros. Acho que ficam apáticos e de lado. Acontece, é raro. Eu conheço... É raro. É raro? Alunos os alunos maus melhorarem. Sim, os alunos estão nas escolas em baixo conseguirem passar para o ensino superior. Sei que na Alemanha é preciso... Quem entra na escola mais baixa não consegue ir para o ensino superior se não conseguir passar ao longo do percurso no secundário. É muito raro haver casos de sucesso. É muito raro. Muito raro. Queria passar ali para ele. A minha questão era se acha que hoje em dia existe um certo facilitismo na escola, e, por exemplo, como o ministro Nuno Crato diz, e se as medidas que ele tem tomado, por exemplo, a passar no último exame, por exemplo, os exames feitos no 12º ano, serem não só para avaliar o 12º ano, mas sim ser para avaliar o 12º ano, o 11º e o 10º. E era isso. Acho que a maior parte das medidas que ele tem feito são más. São tecnocráticas e veem o sistema como fosse o sistema escolar como fosse uma espécie de casa montada num Lego. Tira um bocadinho daqui e põe um bocadinho de lá. E só a ideia da palavra metas, não gosto. É uma coisa muito objetiva. Nós até podemos valorizar um aluno, não porque ele atingiu a meta, mas porque está a correr bem e está quase a chegar lá. Mesmo que não tenha atingido a meta. Por isso é que eu não gosto do significado da palavra meta. Juntar os 3 anos ou não é-me indiferente. O que não me é indiferente é passarem a vida a alterar os conteúdos dos vários anos. Isso é que é uma grande baralhada. Os conteúdos, por exemplo, de matemática e português, acho que foram alterados, porque, por exemplo, o meu pai ensinava só até um certo nível e agora tem de ensinar coisas que são dadas na universidade. E os livros também em português, acho que é para o ano ou para o ano a seguir,
vão ser completamente alterados. Por exemplo, acho que o Memorial do Convento, Vai sair. por exemplo, vai sair. E vão ser dados outros livros, e acho que são mais livros do que já é dado hoje em dia. Dos 28 ministros do pós-25 de Abril, parece que todos tiveram a preocupação de fazer umas reformazinhas curriculares. Portanto, Pois. Não, se eles estivessem quietos, podia-se fazer uma placa no Ministério: quem entrar aqui não altera nenhuma lei durante 10 anos. Eu acho que melhorava o sistema de ensino. Não faziam nada. A gente até lhes podia dar um salário. Eles sentavam-se, tinham um gabinete, tinham a mesma chefe de gabinete, porque não podiam fazer leis nenhumas. Porque passam a vida a mudar as regras, até a meio do jogo. A minha neta, que escolheu alemão, depois de fazer o 9º ano, ela agora entrou para a faculdade, portanto, o ano passado fez o 12º ano. Escolheu o alemão, fez o 11º, o 10º e o 11º. Quando ia fazer o 12º, ou seja, a meio do caminho, e isto está a suceder com várias disciplinas, foi-lhe dito no Liceu Camões: agora não podem inscrever-se em alemão. E ela disse: porquê? Porque saiu uma nova lei em que diz que para haver optativas é preciso existir, suponho, eu não me lembro do número, era 15 eu fui alunos. prejudicado. Por exemplo, eu queria ter uma opcional que era Ciência Política, Sim. mas como acho que só haviam cerca de 10 alunos, e para haver tinha de existir 15 alunos, conclusão, eu tive de ir, por exemplo, para Geografia. Mas ainda não tinhas feito nada antes de Ciência Política? Não, era uma Não, mas opcional. o mais injusto é quando é a meio do caminho. Pois. E um aluno está sempre, de certa maneira, a meio do caminho. Mas, no caso disto, em Portugal há direitos adquiridos para tudo e para mais alguma coisa, até não devia haver tantos. Mas há um aluno que já fez 2 anos de uma cadeira determinada, não é a meio do percurso, vai dizer: não, agora tens que escolher outra coisa. Se fosse ela, escolhia chinês. E depois escolhia árabe, coisas que não existem. Que era para ver o que é que o ministro dizia. Claro que mandavam-na para o Convence, já nem sei o que é que ela escolheu. Não faço ideia. Estava tão furiosa que não escolheu a primeira coisa que lhe vai à cabeça, porque inscreveu-se no Instituto de Ganta. é um dos problemas que foca muito no livro, é a falta de estabilidade da parte do Ministério da Educação. A falta... E de coerência nas medidas. E esta mudança permanente, não se consolida nada. Sim, Alessandro, eu vou dar-te a última pergunta, que estamos a ficar sem tempo. A senhora professora foca no livro um aspecto que me parece muito importante e que fica muitas vezes de fora do debate em matéria de educação e que tem a ver com os sindicatos. Os sindicatos tiveram sempre um papel central na discussão da relação professores-ministério, e isso foi sempre muito importante na história da educação em Portugal, no pós-25 de Abril. Eu concordo com a senhora professora quando diz que, de facto, não é discutível a existência de sindicatos na educação. Eles existem, são úteis, são necessários, mas a minha questão tem que ver com estes sindicatos, sobretudo dos últimos anos até agora. Estes sindicatos servem, ou têm servido, estas estruturas, estas pessoas, estes delegados, estes dirigentes, têm servido? A minha resposta é muito simples. Não me compete a mim julgar os sindicatos de professores, porque eu não sou afiliada no sindicato. Acho que os membros do sindicato, se não gostam do sindicato que têm, criam uma das novo. diaristas, por exemplo, dizia que tinha muita aversão, depois havia 2 diaristas que diziam: não concordo nada, mas vou-me deixando ficar, havia outra que dizia: pois até tem corrido bem. No fundo isso espelha um bocado a classe. Porque muita gente tem a ideia de se não fosse o sindicato dos professores, isto era tudo um mar de rosas. O ministro não consegue governar porque há este sindicato, nomeadamente a FEMPROF, que é muito forte e faz política. É possível que a FEMPROF faça política, mas também a verdade é que a FEMPROF faz aquilo que a deixam fazer. E um país em que não existissem sindicatos era pior, isso não tenho dúvidas. Havia maior exploração, era mais fácil de despedir para começar e isso podia ser bom, numa certa ótica. Este professor não presta, então rua. O problema é que com os bons e os maus era uma enxurrada. E em alguns estados dos Estados Unidos em que não há, por exemplo no Texas, não tem erro, é no Texas, em que não há sindicatos, ou em setores muito grandes, como é o dos supermercados, no Walmart, em que não há sindicatos, não é por lei, os patrões mesmo não os deixam filiar nos sindicatos. Aquilo é quase a escravatura. Portanto, eles defendem os interesses dos seus filiados. A mim não me compete dizer. Eu até era bastante contra a orientação política do Mário Nogueira.
No sentido que era uma coisa assim vaga, nunca tinha pensado muito, achava que ele estava sempre contra todos os ministros e que não, de facto não deixava fazer reformas. E depois pensei um bocado, mas espera aí um bocado, os sindicatos é para defender os interesses dos trabalhadores, não é para tratar da qualidade da educação. A qualidade da educação, boa ou má, é com o ministro. E o ministro que não se desculpe com o sindicato. O ministro é que trata da educação. Os sindicatos tratam dos direitos dos trabalhadores. E se os trabalhadores não são capazes de criar os sindicatos que querem, a culpa é deles. Compreendo. Sim, senhor. Vamos deixar esta mensagem no ar final. É um assunto muito vasto e que abrange muitas matérias e que não podia ser esgotado neste bocadinho que estivemos aqui a conversar, mas então chamo mais uma vez a atenção para a publicação destes dois livros pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Sala de Aula, que é o estudo feito por Maria Filomena Mónica, aos diários que estão publicados em separado, os diários de uma sala de aula de professores e também ainda de 4 alunas e uma mãe. Ficamos aqui então neste ponto da conversa. Até uma próxima. Boa tarde.